Fala aí, moçada. Então, vocês agora já aprenderam um pouco sobre a regra da mão direita e a regra da mão esquerda. O que você não pode esquecer aqui? Que na regra da mão direita, se você tiver um pedaço de fio e flui corrente elétrica através desse fio, por exemplo, aqui flui para cima a corrente elétrica, o seu dedão da mão direita estará para cima também. E a forma como o campo magnético vai circular ao redor desse fio é o giro do seu punho. Então, se você colocar o dedão para cima, você gira o punho e descobre que, na verdade, aqui temos um campo magnético fazendo isso. Ele vai estar circulando dessa forma. Já a regra da mão esquerda, no caso, por exemplo, de corrente elétrica, nos diz o seguinte: se você tem um local que tem um campo magnético indo para um lugar, por exemplo, para cá, tá vindo para cá. Então, minha mão esquerda, como é a regra da mão esquerda, vai ter o meu dedo indicador da mão esquerda apontando no sentido do campo magnético. Letra B. O seu dedo do meio vai ser o sentido da corrente elétrica. Então, o indicador é o campo magnético. O dedo do meio vai ser, no caso, a corrente elétrica. O produto dessas duas coisas vai te dar a força magnética. Então, campo com corrente vai te dar a força que vai ser o seu dedão. Tá? Isso é um pouquinho complicado, por quê? Porque é uma coisa com três dimensões, tem três eixos, tá? Mas faz parte. Vamos precisar exatamente desses conhecimentos para hoje, quando falarmos de, por exemplo, aqui no início, fios paralelos, com correntes em sentidos iguais ou em sentidos opostos, tá? Então observe que aqui, nessa imagem, nós temos o que a gente já viu, que basicamente é o quê? Regra da mão direita. Se você tem aqui o seu dedão, ó, para cima, você vai girar o punho com a corrente aqui, ó, também para cima, e você vai ter, como eu mostrei antes, que vai estar circulando o campo magnético no sentido específico, tá? Ele vai estar girando. Se você observar aqui, nós temos dois fios à esquerda. Temos o fio que passa a corrente I1 e o fio que passa a corrente I2. Perceba que nesse caso aqui você tem as duas correntes subindo no fio. Como tem corrente passando, a gente já sabe a seguinte coisa, com certeza. Se tem corrente fluindo, é porque tem campo magnético ao redor do fio. O que a gente vai ter que saber? Como que um campo influencia no outro fio? Por exemplo, se você pegar o pedaço de fio 1, onde tem a corrente I1, você vai saber o seguinte, de cara, com certeza vai ter algum campo magnético ao redor desse fio. Agora, se ele está fazendo isso para um lado ou isso para o outro, depende do sentido da corrente elétrica. Para isso que você usa a regra da mão direita. Mas você sabe também que não é só essa parte, essa linha de campo que vai estar ali. No fundo, você vai ter mais outras ao redor, inclusive tendo linhas de campo que vão fazer o quê? Que vão chegar até o outro fio. O que nos interessa saber aqui é como que essa linha de campo atua nesse fio. Entendeu? Um fio gera um campo magnético, e esse campo magnético influencia o outro fio. Ele tem uma linha de campo mais longa que chega lá. Mas de que forma ela chega? Ela chega girando de um jeito ou chega girando de um outro? E isso vai levar a gente àquelas figuras que você já viu antes. O tal do entrar e sair do plano. Lembra disso, né? X é entrar no plano e ponto é sair do plano. Mas a gente vai chegar lá. Por hora, vamos tentar entender então aqui como é que vai funcionar isso. Então, observe. Se você considerar a sua mão direita e considerar que o dedão está no sentido da corrente I1, o que você sabe? Ué, se você usar o seu dedão para cima, o campo magnético vai fazer isso daqui, tá? Isso daqui. Se você observar ali na imagem, o que vai acontecer? Se você tiver o fio 1 aqui e a corrente vai estar para cima, você vai ter que, de um lado, que vai ser o lado direito do fio, você vai ter o campo, ó, entrando no plano. Ele está entrando. É como se eu aqui fosse o papel ou a tela, o plano, e os dedos querem entrar em mim. Então está entrando no plano. Isso do lado direito. Já do lado esquerdo vai estar saindo, tá? Vai estar saindo do plano. Então você vai ter aqui, ó, que do lado direito, X. Do lado esquerdo, ponto. Porque X
significa entrar e ponto significa sair. Então, quando você faz isso, você vê que de um lado entra, seus dedos entram, mas do outro eles saem do plano. Isso que acontece ali. Só que lembra, você vai ter linhas de campo desse lado aqui que está entrando que vão chegar até aqui. Então isso quer dizer que com certeza a gente vai ter um X aqui, ó. Você vai ter a linha de campo desse fio 1 chegando até o 2. Mas de que forma? Como está circulando, dessa forma ele vai chegar entrando, tá? Porque está do lado direito. O que vai acontecer agora com o fio 2? Vai ser algo bem parecido. Se você considerar que o fio 2 também tem corrente subindo, a lógica é a mesma. Do lado direito aqui do fio, você vai ter que vai estar entrando. E do lado esquerdo vai estar saindo. Tá? Então, do lado esquerdo sai, do lado direito entra. Então, aqui, ó, do lado esquerdo sai, do lado direito entra. Mas lá no fio 1, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ser na parte da esquerda, na parte que está saindo. Então, se estiver saindo, colocamos pontinho aqui, ó. Isso nos mostra uma coisa importante, a forma como um fio atua no outro. E você já vê aqui, ó, que o fio 1, em relação ao 2, ele gera um campo que vai estar entrando no plano. Já o fio 2, em relação ao 1, vai gerar um campo que está saindo do plano. Então, eles geram coisas diferentes ali. Bom, a primeira parte já foi descoberta. Qual vai ser a segunda parte, né? A segunda parte agora é usar a regra da mão esquerda. Porque agora a gente já sabe para onde vão as correntes e também sabemos o quê? Para onde vão os campos, ó. E um lado sai e um outro entra. Então vamos descer aqui. Já temos a nossa imagenzinha aqui, ó. Exatamente como estava desenhado ali em cima. Esse campo B1 é o campo B que o 1 faz, tá? É o campo do fio 1. E esse B2 é o campo, que é a letra B, mas que o fio 2 está fazendo. Lembra que um gera um campo no outro, tá? Então a gente vai usar a regra da mão esquerda, e exatamente como eu falei antes. Olha aqui na imagem. Seu dedo indicador é o campo. O seu dedo médio vai ser a corrente. O produto dos dois vai dar o dedão, e o dedão vai ser a força magnética. Então a gente aqui quer saber para onde é que está a força magnética. Nosso objetivo final é esse. Então, campo com corrente vai dar a força. Vamos voltar para a imagem aqui à esquerda. Note que no fio 1 e no fio 2 nós temos campos e sentidos diferentes. Por exemplo, aqui no fio 2, para onde é que está o campo? O campo está entrando na tela. Ele é X, então ele está entrando. O seu dedo indicador vai estar entrando na tela. Tá? Então, entrando, você vai apontar para a tela com o seu dedo indicador. Como a corrente elétrica I2 está subindo, o seu dedo do meio, ele tem que fazer o quê? Ele tem que subir. Tá? Então, para você, o campo está entrando na tela, como se estivesse você apontando para a tela. O seu dedo vai ser, no caso aqui, a corrente elétrica I2, que você vai ter que botar para cima. E você vai descobrir que a força magnética F vai estar para a esquerda, que é o dedão. Então, com certeza aqui, você vai ter uma seta para a esquerda dizendo que essa é a força magnética. Se você observar agora o campo 2, né, que existe no fio 1, ali à esquerda, o que você vai ter? Que é ponto. Então você não vai apontar para a tela, porque é ponto, está saindo da tela, está vindo no seu sentido, na sua direção e sentido. Então você vai apontar o dedo indicador para você, está saindo, indo na sua direção e sentido. Então você vai olhar para o seu dedo indicador e vai considerar o quê? Que você vai ter ali uma corrente 1 indo para onde? Indo para cima. Então o seu dedo médio tem que ir para cima. Pô, mas é complicado fazer isso, tem que girar o punho e tal. Exatamente, é um saco fazer isso. Mas no fim é isso que você vai ter que fazer. Então se você fizer isso, o que, que você vai ter? Você vai encontrar a melhor forma de você girar o seu punho e você vai chegar lá, tá? Então vamos lá. Se o indicador aponta para você
e o dedo que você tem aqui médio aponta para cima porque é a corrente, para onde é que vai estar a sua força magnética, o dedão? Vai estar para a direita. Então aqui, direita, e sabemos que é a força magnética. O que está acontecendo aqui no final de contas? Bom, a gente vai ter uma força magnética para um lado e a outra força magnética para o outro. Elas vão estar se encontrando como se estivessem o quê? Atraindo. Então, se eu tiver dois fios paralelos, onde a corrente está para cima nos dois, eles vão se atrair? É exatamente isso. Observe aqui, ó, que a imagem final é como eu desenhei acima, com as forças indo uma ao encontro da outra. Você vai notar, ó, que quando nessa animação aqui embaixo o cara liga a chave, o que vai acontecer com os fios? Ó, eles estão longe, quando ele fecha a chave, passa a corrente elétrica, eles se juntam. Tá vendo? Então você tem uma atração de fato. Isso acontece quando você tem a corrente fluindo num sentido só. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que com sentidos opostos de corrente. Mesma coisa, só que agora vamos fazer mais rápido. Vamos lá. Temos aqui que o fio 1 tem a corrente 1 para cima. Agora o fio 2 ele vai ter uma corrente 2 para baixo. Então mudou ali. Uma corrente já está para baixo. Mas a regra da mão direita é igual. Então você sabe que o fio 2 vai gerar um campo B2. E o fio 1 vai gerar um campo B1. Tá? Vamos analisar então. Em relação ao fio 1 não vai mudar nada. Por quê? Porque se você tem uma corrente para cima, o dedão fica para cima, como é que ele vai agir no fio 2? Mesma coisa. Do lado esquerdo dele, o que ele vai ter? Que o campo vai estar saindo. Mas do lado direito, o campo vai estar entrando no plano. Como o fio 2 está do lado direito, a gente já sabe que ele vai estar entrando no plano. Então, o B1, que é o campo que o fio 1 faz no fio 2, vai estar entrando no plano. Já se você olhar agora aqui, o campo 2, o B2, que é o campo que o fio 2 está fazendo, o que você vai fazer? Então veja agora mudou. Se você tiver o fio, o seu dedão da mão direita, que significa a corrente elétrica, vai ter que estar apontado para baixo. Então você vai notar que do lado esquerdo agora, ó, você vai ter que do lado esquerdo vai estar entrando no plano. E do lado direito vai estar saindo do plano. Então sai do plano do lado direito e entra no plano do lado esquerdo. Como o fio 1 está do lado esquerdo, então vai estar entrando no plano. Agora você vê que os dois estão simbolizados por X. Nos dois casos está entrando no plano. Como é que a gente vai proceder agora? Continua igual. Regra da mão esquerda, ó. Entrando e entrando. Regra da mão esquerda não mudou. Campo com corrente vai te dar força magnética. Então, observe. O que o fio 1 faz no fio 2? Gera um campo entrando. Então, aqui se tem um campo entrando, o que você vai fazer? Dedo indicador para dentro da tela, entrando na tela, da mão esquerda. Para onde é que está a corrente elétrica ali? Bom, a corrente elétrica agora está para baixo. Então, o seu dedo médio vai apontar para baixo. Se você apontar o indicador para a tela e o dedo médio para baixo, a sua força magnética agora vai estar para a direita. Então, com certeza aqui você vai ter uma seta para a direita que vai estar indicando o sentido da força magnética. E lá no outro caso? Lá no outro caso agora está entrando no plano esse campo B2, o campo que o fio 2 faz no fio 1. Então, o seu indicador vai continuar apontando para a tela, vai estar entrando no plano. Como ali a corrente ela está para cima, o I1 no caso está para cima, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dedo médio e vai colocar para cima. Então, campo para dentro da tela, que é o indicador, a corrente, que é o dedo médio, para cima, e isso vai te dar uma força magnética que vai estar para a esquerda. Então, ó, aqui vai ter uma seta para a esquerda, que simboliza a força magnética. Então agora você vê que elas não estão mais uma ao encontro da outra. Elas vão estar se opondo, elas vão estar ali se afastando. Então você vai ter uma repulsão em vez de uma atração. Vai ser oposto agora. Observe aqui na animação, ó. E quando o cara fechar a chave, ó, e passar a corrente, vai afastar, ó. Agora ele vai estar ali, posição normal. Agora vai descer a chave, ó. Quando ele desce a chave, há uma barriguinha que você vê claramente, ó. A barriguinha vai e aparece. Por quê?
porque está havendo um afastamento dos dois fios, entendeu? Porque agora ele está fazendo não que a corrente gire só num sentido ali no fio. Agora você vai ter uma corrente que vai estar passando para cima e outra para baixo, exatamente como você viu agora. Então, ao invés de se aproximar, como viu na animação anterior, o que vai ter é que vão se afastar, por causa daquela força para fora, ok? Para acabar, vamos falar sobre os motores elétricos ou motores eletromagnéticos. Você vai perceber que em comum em relação ali, ó, ao ventilador à esquerda, o liquidificador no meio e a furadeira à direita, todos os motores funcionam com um princípio bem semelhante, que é o giro. Eles têm algum tipo de motor que faz eles girarem, seja a hélice, a pá do ventilador, seja aquelas pazinhas ali do liquidificador, ou a furadeira que vai estar furando alguma coisa girando. Você vê que eles são bem parecidos entre si, todos ali estão girando. Então, o princípio de um motor elétrico é o giro, é fazer alguma coisa girar. Só que para fazer girar, o que você vai ter que ter? Você vai ter que ter uma força magnética. Então veja agora aqui que você tem 3 exemplos de motores e você vai notar que tem algumas coisas parecidas com eles, no geral. Veja que aqui dentro você tem um monte de sul-norte, sul-norte, sul-norte. Por quê? Porque você tem ímãs que ficam se mexendo, tá? Se os ímãs ficarem se mexendo, você vai ter uma possibilidade de você ter alguma atuação dos ímãs com a corrente elétrica que passa ali no motor. Se você notar aqui, ó, essa outra imagem, você vai ter algo muito parecido. Você vai ter ali fios se mexendo ali dentro e você vai ter do lado de fora ímãs, tá? Então você vai ter fios se mexendo em relação a ímãs. De novo, se você olhar essa outra imagem, não é diferente, ó. Aqui você tem os ímãs e aqui você tem fios se mexendo. Então, se você fizer fio se mexer em relação a ímã, você vai ter alguma coisa que vai permitir esse giro que você vê nas animações. Interessante. Basta que o ímã se mexa em relação aos fios. E no caso, você vê que os fios estão enrolados, então a gente pode chamar de bobina, tá? Ou de solenoide. Mas como é que funciona na prática isso, que é o que interessa para a gente? Bom, note aqui que você tem a seguinte coisa: regra da mão esquerda, tá? Não mudou nada. Indicador da mão esquerda é o campo, dedo médio é a corrente e o produto dos dois vai te dar a força, que é o dedão. Repara que você tem uma espira, vamos botar uma espira como exemplo, na figura da esquerda. E você vê que entra a corrente elétrica aqui, ó. Essa corrente sobe, ela vai continuar subindo, ela vai virar à direita, ela vai descer e ela vai voltar aqui. Então ela dá uma volta nessa espira, certo? O que nos interessa agora é avaliar. Pega aqui o primeiro que você tem, que é esse cara subindo aqui, essa corrente elétrica. Para onde é que está o campo magnético? Nessa imagem ela está sempre para a direita. Então você vai pegar o seu dedo, indicador da mão esquerda, e vai apontar para a direita. Para onde é que está a sua corrente elétrica? Bom, ali ela está para cima. Então vai colocar para cima. Se você tiver campo, que é o indicador para a direita, e corrente elétrica para cima, o que você vai ter é que a força vai estar entrando na tela, ela vai estar entrando no plano. Então o que você sabe aqui é que desse lado vamos ter um X, porque vai estar entrando. Lá em cima a gente tem um problema, porque se você tiver campo para a direita e a corrente também para a direita, se você lembrar da força magnética, você ali vai acabar tendo um seno de zero, tá? Isso é um problema, porque seno de zero é zero. Você não tem como ter nada ali. Então aqui você vai ter que não existe em cima uma força magnética. Para existir força magnética tem que ter algum ângulo entre o campo e a corrente. Como ali não tem, então você vai basicamente ter zero de valor de força. Então nada acontece ali em cima. Porém, quando você tem essa corrente dando a volta e descendo aqui, aí sim, você vai ter que o campo vai continuar para a direita, só que agora a sua corrente está para baixo. Então, dedo indicador para a direita, dedo médio para baixo. Isso vai dizer que a força magnética vai estar apontando para os seus olhos, vai estar apontando para você. Então, vai estar saindo do plano em direção e sentido a você.
A gente sabe que sai do plano é o quê? Ponto. Então veja que curioso. De um lado dessa espira, você tem uma coisa forçando o quê? A entrada. Então você vai ter uma força magnética entrando. Do outro lado, você vai ter uma força magnética saindo. Exatamente como está nessa imagem mais bonitinha aqui, ó. O que vai acontecer se você tiver uma força magnética entrando de um lado e saindo do outro? Você vai ter o giro, né? Porque você vai ter a força empurrando de um lado para baixo e do outro lado vai estar empurrando para cima. Então você vai tender a fazer o quê? Um movimento de giro. E depois a espira vai voltar para o mesmo lugar. E quando ela voltar, ela vai continuar girando, vai continuar girando, vai continuar girando. Então ela vai fazer o quê? Esse movimento de giro, que não por coincidência é o quê? Muito parecido com as animações e as imagens que você viu acima, do liquidificador, do ventilador, da furadeira, tá? E da parte interna do motor. Então você nota, o que você tem que ter aqui? Corrente passando e um campo magnético, que normalmente vem de ímãs, por exemplo. Então você vê que o princípio de funcionamento é basicamente esse. Então em qualquer situação que você vê aqui embaixo também, ó, tem um ímã, norte em direção ao sul. Então as linhas de campo vão do norte em direção ao sul. O que você vai ter? Exatamente o que eu falei agora. Se você tiver uma bateria, onde você tem corrente elétrica fluindo na bateria, vai e volta na bateria, o que você vai ter? Mesma coisa de cima, que de um lado você vai ter campo com corrente que vai dar força para um lado, e do outro você vai ter o campo com a corrente em outro sentido que vai dar força para o outro lado, como você viu anteriormente, e isso vai permitir que você tenha forças em sentidos opostos. Vai permitir que você tenha um giro. Na outra imagem, a mesma coisa, ímã e ímã, campo magnético para um dado sentido ali, né, no caso para a direita também, e você vai ter que, por ter uma bateria, alguma coisa ali, algum circuito, alguma tomada, que tenha passagem de corrente elétrica, você vai ter esse movimento aqui, ó, que de um lado, nesse caso aqui, vai estar forçando a subida, do outro vai ter uma força forçando a descida, e com isso você vai ter o giro nesse eixo, ó. O eixo aqui, ó, um giro num sentido. Uma coisa importante, uma parafusadeira, ela pode tanto girar no sentido de prender ali o parafuso, como tirar o parafuso. Um ventilador de teto pode tanto ventilar, como funcionar como exaustão, ventilando ao contrário, né, no caso. Como você pode fazer isso? É muito fácil. Para você fazer isso, basta você inverter o sentido da corrente. Por exemplo, essa bateria aqui, ao invés de eu ter o polo positivo com o polo negativo assim, eu posso inverter, colocando o polo negativo com o polo positivo para o outro lado. Se eu fizer isso, a corrente flui no sentido oposto e eu vou ter, ao invés da coisa girando assim, ela vai estar girando ao contrário. Ponto. É muito simples de fazer essa mudança de um lado para o outro, tá? Então, se você observar as animações aqui embaixo para finalizar, ó, no fim é isso. A mesma coisa que você viu em cima, só que com animação. Você tem os ímãs, norte-sul, 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 ó, aqui também, só que de uma forma um pouco diferente. E você tem basicamente que eles geram campo magnético. A função é isso. O ímã está ali para gerar campo magnético. Porque esse campo magnético, atuando junto com essas pilhas, baterias, você pode ver que aqui tem um polo positivo, aqui tem um negativo, né? Aqui você também vai ter uma espécie de gerador que vai estar gerando corrente elétrica. Aqui você também tem algum tipo de gerador que gera corrente elétrica, ó. Tá vendo ali azulzinho, ó, passa gerando corrente elétrica. O que você vai ter ali basicamente é que o movimento ali da corrente, como está em sentidos opostos, ó, você vai permitir que você faça esse movimento de giro, giro, de giro, como a animação mostra. Então você vê que não tem nada demais. Então espero que você tenha aprendido bastante hoje sobre regra da mão direita, regra da mão esquerda, sobre fios paralelos, como é que eles se aproximam e se afastam, e também como funcionam esses motores elétricos que você vê todo santo dia ali quando faz alguma coisa no liquidificador ou liga o seu ventilador aí em casa. E basicamente funcionam dessa forma que é relativamente simples, tá? Então estude bastante. Um abraço.